Chegou, meu presidente. Como Tudo é que bem, você está, meu Marcelo? Como é que presidente? vamos? Estamos em casa, né, presidente? Estamos Tudo em bem? quarentena. Eu deu um problema aqui, eu estava conectado via iPad, aí deu um problema no iPad, mudei para o O iPhone. Então, celular. estou fazendo propaganda de marca aqui, mas é, fizemos uma inversão de equipamento aqui. Sem Tudo problema. bem? Tudo bem, graças a Deus. Estava aqui, a nossa live já bastante concorrida, aumentando a nossa responsabilidade aqui. Temos aqui, Angelino já está presente aqui conosco, Martins da Sopesp, Milena, o Marcelo da Fenamar presente também. Ou seja, uma audiência extremamente qualificada que aumenta a tua responsabilidade. Eu vou ser só um mediador hoje dentro desse nosso bate-papo. Meu amigo, é bom ter esses apoiadores, esses nomes todos que você falou aí, são Claro. nomes referenciais do mercado e nos ajudarão, não é? Apresentando temas, cutucando algumas coisas. É muito bom bater papo no segmento, com técnicos especialistas do segmento, no momento desse que está todo mundo preso em casa, mas que a tecnologia nos ajuda, né, a se falar, a se comunicar. Então, Sem estamos dúvida. à disposição. E aqui, né, eu gosto muito dessas lives do Instagram, porque dá um pouco de informalidade para a gente também, né? Óbvio que o assunto é bastante importante, informal, mas a gente consegue, de alguma maneira, abrir espaço, principalmente, para que as pessoas possam interagir. Eu estava conversando com a doutora Eliane hoje à tarde e comentei com ela, né? Eu falei, doutora, o Aquino vai responder perguntas, né? O pessoal pode mandar pergunta que o Aquino vai responder. Ela ficou até impressionada, falou, ele vai responder as perguntas? Eu falei, vai responder. Ela vai me auxiliar aqui também na noite de hoje para que você possa responder conforme a gente combinou. Nós vamos separar um espaço, um bloco aqui desse nosso bate-papo para que as pessoas possam perguntar para o presidente da federação que nós temos hoje de tamanha importância dos operadores portuários. Aquino, para a gente começar a nossa live aqui, começar o nosso bate-papo, eu sempre faço isso, eu gostaria que você falasse um pouco da tua carreira profissional, né, por onde, evidentemente, você passou, quais foram as experiências que você teve, porque a gente tem a audiência aqui do Brasil inteiro, né, na verdade, do mundo inteiro, em outras lives, gente do Peru, da Europa, Estados Unidos, então acho que é importante você trazer isso para esta audiência e também percorrer aí o caminho que te fez chegar à presidência da FENOP. Amigo Maxwell, a gente precisaria de muito tempo, né, para falar de muita coisa, mas é gostoso a gente relembrar os tempos passados, né? Claro. Muita gente, talvez, que esteja assistindo aí, nos acompanhando, nem tinha nascido quando eu pisei a primeira vez no cais, né? Eu entrei no sistema portuário, não vai se assustar, eu entrei em 1973. Uau! Né? 3 anos após o tricampeonato, né, do Brasil, Do lá na Brasil. Itália e tal. Então, em 73, eu participei de um concurso público para trabalhar na antiga Companhia Docas de Santos. Era uma empresa privada, talvez, não sei se todo mundo sabe, mas quem implantou e explorou o Porto de Santos, baseado na primeira licitação de concessão portuária, de concessão pública no Brasil, feita pelo Império, foi a empresa Companhia Docas de Santos, que era uma empresa privada de 2 sócios franceses lá do Rio de Janeiro, Olha, família Gaffrey e família Guinle. Eles ganharam a licitação e era uma licitação, uma concessão de 30 anos e cada vez que eles iam ampliando, né, a área, ampliando a possibilidade de implantação de cais, eles iam ampliando também o prazo. E em 1973 eu entrei, fui trabalhar nos armazéns, eu era funcionário da reserva, era um funcionário que entrava de manhã, eu trabalhava em turno, né? Eu era de manhã, à tarde ou à noite, e a gente era escalado para ir cobrir a falta de alguém. Em 76 eu saí, pedi demissão, na época todo mundo dizia que eu era louco, porque era um dos melhores empregos aqui da Baixada, mas eu pedi demissão porque falaram que iam estatizar tudo, eu achei que o negócio não ia ficar bom. Fui trabalhar num terminal, trabalhei num terminal portuário durante 27 anos. Terminal de líquidos ali na Lemoa,
que tem uns tanques escritos de bal, e fiz a minha carreira portuária ali. Em 2000 eu saí desse terminal, e 2001 montei meu escritório. Depois do meu escritório, eu montei parcerias com muitas empresas. Depois tive uma experiência muito, que eu gosto muito de lembrar, uma experiência também na vida pública, de poder atuar na Secretaria de Assuntos Portuários de Santos. Foi a primeira secretaria portuária de um município portuário. Depois assumi também a presidência do CAP, e depois passou essa fase e voltei para o meu escritório, né? A minha vida profissional sempre foi iniciativa privada. E Sim. aqui no meu escritório, há alguns anos atrás, as empresas entenderam por me convidar para assumir a presidência da FENOP. Eu continuo com os trabalhos do meu escritório e a presidência da FENOP, que é a federação, é a entidade máxima de grau máximo do sistema federativo, que trata de questão portuária, representa o setor empresarial e trata das políticas e dos planejamentos do país. Então, é uma atividade muito gostosa. Porto, você sabe, quando entra no sangue, não sai mais. É complicado, a gente não deixa mais, você tem completa razão. Eu nasci em 76, né? Então, para você ter uma ideia do quão brilhante é a tua carreira e da experiência que você tem. Eu sou um aprendiz com você, já tive várias oportunidades de entrevistá-lo e confesso honestamente que cada vez mais eu aprendo com você. Milena aqui também presente. Aquino, temos muita gente presente na nossa live. Eu quero começar te perguntando em relação ao tema da nossa live, que é a MP 945. E a minha pergunta aqui é: por que a MP 945 e para que a MP 945? Bem, na verdade, todo mundo sabe, não é surpresa para ninguém, nós estamos vivendo, né, uma crise de saúde pública mundial, não é? Um problema seríssimo que o mundo inteiro vem enfrentando, e os governos têm se preocupado em criar condições de proteção da saúde e condições também de algum suporte financeiro para toda a população de alguma forma, né? É bom lembrar que o governo, por exemplo, estabeleceu uma renda de R$600 para quem não tem renda permanente, né? Sim. O setor portuário, ele já tinha um instrumento legal previsto para atender essas situações. A Lei 12.815, no seu artigo 73, ela estabelece uma garantia de renda mínima, de remuneração mínima, remuneração social, paga pelo INSS, para pessoas acima de 60 anos que não estejam aposentadas, né? Mas o governo, né, e aí a gente tem que entender e reconhecer a preocupação do governo, o governo quis fazer algo a mais, né? Quis dizer, olha, peraí, eu sei que a lei já prevê isto, mas eu quero criar um regramento específico, diferenciado para o trabalhador portuário. Tanto para garantir a qualidade de saúde, proteger os trabalhadores, quanto para garantir a continuidade da operação. E editou a medida provisória 945. Na verdade, nós estamos, esse tempo todo, discutindo os procedimentos do cumprimento da plena implantação, porque o governo disse, desde o início, algumas coisas. O governo disse o seguinte, olha, trabalhadores em situação de risco para a pandemia, nós vamos afastar, né? Claro. Fica em casa, acima de 60 anos, trabalhadores que tenham doenças pré-existentes, que estão no conceito de comorbidade, que estão na área de risco, também ficam em casa, e nós vamos garantir uma remuneração baseada de 50% da média de remuneração desses trabalhadores nos últimos 6 meses, que, na grande maioria, dá muito mais do que os R$600 que o governo deu para outros trabalhadores sem atividade permanente, não é? Mas também o governo disse o seguinte, olha, eu preciso ter agilidade nesse pagamento, então eu vou dar a responsabilidade aos operadores portuários e aos tomadores de serviços, isso significa aos TUPs que utilizam avulsos. Vocês, operadores e tomadores, pagam isso aos trabalhadores e eu vou depois
devolver isso para vocês, porque, na verdade, quem está garantindo isto é o serviço, é o governo, é o poder público, como ele está garantindo para todas as outras atividades, não é? É bom lembrar que a lei estabelece, inclusive, para quem tem vínculo empregatício, a possibilidade de reduzir carga horária e receber metade do salário pela empresa, metade pelo governo. Nesse caso, então, o governo disse, olha, vocês, operadores e TUPs, no caso, ou tomadores de serviços, são intermediários. Eu vou devolver esse dinheiro. A grande preocupação que existe é com a eventual demora na devolução desse dinheiro. Nós temos, por exemplo, Maxwell, a gente precisa separar claramente que nós temos dois grandes grupos de empresas de operação portuária. Nós temos os operadores portuários detentores de áreas de arrendamento, né, grandes arrendamentos, que têm um pouco mais de fôlego financeiro. Não é dizer que isso para eles não pesa, pesa, mas nós também temos os chamados operadores de cais públicos, são aqueles operadores portuários que não têm área arrendada. Esses operadores portuários não têm fôlego financeiro para pagar isso e ficar esperando, como se diz, ao Deus dará, né? Então, nós temos conversado muito com o governo que é necessário agilidade no retorno desse dinheiro e é necessário, em especial para os operadores de cais público, que eles possam obter, eventualmente, por exemplo, desconto na tarifa portuária no próprio navio envolvido com a operação ou, no máximo, no navio seguinte. Agora, isto nós estamos discutindo para este momento com o texto que está aí da MP. Porém, a FENOP, junto com todas as outras entidades empresariais do setor portuário, não é? Que, na chamada coalizão portuária, a BTP, a Abratec, a BTL, a ATP e a Abitra, nós temos uma proposta de alterar a emenda para que esse valor passe a ser pago pelo Fundo do Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, que é gerido pela Diretoria de Portos e Costas da Marinha, que tem lá hoje 1 bilhão e 496, para você ter uma ideia. Repete para mim, quanto tem parado nesse fundo? 1 bilhão 496 milhões de reais. E aí você pergunta... Que a princípio era destinado para capacitação. Para capacitação. Aí você pergunta o seguinte, esse dinheiro é dinheiro de orçamento do governo? Não. Todo esse dinheiro ele foi gerado ao longo de anos por pagamento das empresas privadas. As empresas recolhem, tanto portuárias quanto da atividade de navegação, recolhem 2,5% sobre o salário dos seus trabalhadores empregados permanentes e 2,5% sobre a remuneração do avulso. Só que a Marinha não é culpada. Esse dinheiro está lá, só que o governo contingencia para poder fazer superávit fiscal e não deixa gastar. Isso, inclusive, é um absurdo, porque a lei manda utilizar. Então, nós estamos propondo que o dinheiro... Eu queria te fazer uma pergunta, se você me permitir, porque eu acho que é bem delicado esse ponto. A gente está vivendo um momento de polarização. E aí, quando você fala governo, é esse governo ou isso já perdura há muito tempo? Não, anos. Por isso que eu disse, isso são anos. Na verdade, esse governo não tem culpa nenhuma, como a Marinha não tem culpa nenhuma. Isso é uma prática que tem sido utilizada por todos os governos federais ao longo dos anos, de utilizar esse dinheiro de fundo para fazer superávit fiscal. Agora, esse governo, inclusive, está tentando uma solução para isso, viu? Nós temos duas coisas em andamento. Nós estamos trabalhando para criar um sistema de treinamento independente do setor portuário. As empresas já pagam essa conta, a Marinha já concorda que cria um sistema só para o setor portuário, ninguém vai mexer no dinheiro que está lá. O dinheiro que está lá já está lá com o governo, não adianta. Nós vamos criar um sistema novo. Agora, o governo já mandou uma proposta de emenda constitucional para acabar com todos esses fundos que as empresas pagam e o dinheiro não é usado efetivamente. O primeiro fundo listado na PEC que o governo mandou para o Congresso é este fundo aí. Mas, em resumo, Maxwell, nós estamos trabalhando em duas frentes. Uma é a normatização do texto que está hoje vigente e outra frente é a alteração para que, a partir do momento que a MP for votada no Congresso,
ao invés de esse dinheiro ser pago pelos operadores, para fazer uma triangulação, porque na MP é assim, o operador portuário paga para o ódimo e depois o operador portuário vai pedir desconto ou ressarcimento para a administração portuária. Quem é a administração portuária? É poder público. Para que fazer essa triangulação toda? Vai direto para o fundo da Marinha. Claro. Okay? Agora, isto não tem nada de a ver com preocupação ou dúvida do que vai ser pago ao trabalhador. Agora, no início de maio, né, a medida provisória diz que o pagamento é semanal, então agora, no início de maio, pela portaria que a Secretaria de Portos está discutindo, eles estão estabelecendo que tem que ser pago dia 8 de cada mês. Então, cada ódimo já está finalizando os seus cálculos e até dia 8 estarão pagando para todos os seus trabalhadores. Para finalizar, uma informação sobre isso. Uma das coisas que estava faltando para fechar os cálculos do que ia pagar para os trabalhadores é que a medida provisória diz que trabalhador aposentado ele já tem renda e, portanto, ele não recebe esse auxílio emergencial. Isto é a prática que o governo adotou para todos os demais trabalhadores. Só que faltava a confirmação do INSS de quais os trabalhadores recebem auxílio previdenciário. Antes de ontem, porque a FENOP fez um levantamento nacional, a FENOP conseguiu, de todos os ódimos, foram os ódimos e os SINDOPs em todos os portos, que estão muito articulados nisso, mandaram a relação. FENOP mandou para a Secretaria Nacional de Portos, Secretaria Nacional de Portos, através do secretário Piloni, e com uma atuação muito forte do secretário executivo do Ministério, Marcelo Sampaio, em contato com o presidente do INSS, antes de ontem, as listas de todos os trabalhadores que recebem auxílio previdenciário já foram encaminhados. Então, hoje, os ódimos já têm calculado, finalizado, já sabem para quem vai pagar. Agora, até dia 8 de maio, os ódimos pagarão a todos os trabalhadores que estão afastados. Isso é uma excelente informação, até principalmente para compartilhar. Aliás, aí. Em primeira mão, viu, Maxwell? Em primeira mão. Esse é um furo de reportagem. Um furo de reportagem. Quem atua no setor. Claro. Até dia 8 de maio. Tem ódimo, inclusive, para você saber, que pagou hoje já, tá? Mas até dia 8 de maio, os outros ódimos estarão pagando para todos os trabalhadores. Por incrível que pareça, aqui, você falou da questão da exclusividade, eu me sinto bastante honrado. Eu estava comentando isso com a doutora Eliane também hoje, que principalmente todos os grandes executivos do setor sentaram na poltrona do Porto e Negócios, e a gente fica muito lisonjeado com isso, porque o nosso foco não é especulativo, o nosso foco é o negócio. A gente está olhando pelo negócio, eu acho que essa é a nossa obrigatoriedade. Aqui nós estamos com 60 acessos por minuto, tá? Essa é o volume de audiência que a gente está tendo aqui na nossa live. Deixa eu mandar um abraço para o Fabrício Julião, chegou aqui com a gente também, um grande amigo, um grande incentivador do setor também. Aquino, você falou em relação ao óbvio... Fabrício. Fabrício é um grande parceiro, um grande empreendedor, está também como você. Aliás, os jovens, né, estão marcando presença no setor portuário, isso é muito bom, porque o nosso setor ele tem infelizmente, duas marcas que a gente precisa trabalhar, que vocês estão ajudando. Às vezes tem muita gente velha e poucas mulheres também na linha de frente. Verdade, as mulheres verdade. Estão ocupando os espaços. Se você for hoje no Porto, você vai ver mulheres operadoras de equipamento, motoristas de caminhão. A FENOP, inclusive, fez uns vídeos de valorização, né, dos trabalhadores nesse momento. E nós ficamos muito felizes de ver mulheres portuárias dando depoimentos da importância do trabalho portuário. Tem toda a razão. A professora Gontijo já chegou aqui também. Está chegando uma série de perguntas, tá? Mas eu quero, pelo menos, fazer as minhas perguntas, eu quero me dar esse direito, né, Aquino? Você falou em relação a essa questão do ódimo, algo que a gente viu que gerou muita polêmica foi a relação da escala eletrônica, né? A gente acompanhou aí, principalmente, essa questão da transição para a escala eletrônica. E em conversa, né, num conference que a gente teve com o ex-presidente, com o Tércio, né, o Tércio fez uma ponderação de que a partir do momento que colocou a escala eletrônica, percebeu-se que aproximadamente um grande percentual ali tinha mais do que 60 anos ou estava dentro do grupo de risco.
Essa categoria não está se reinventando e quais foram os impactos desta questão, principalmente da escala eletrônica, Aquino? Bem, até a gente tem que mandar um abraço para o presidente Tércio, né? Ele optou aí por um outro caminho profissional, né? Mas marcou o nome dele aqui no Porto. Ele realmente se envolveu nessas questões. Essa questão da faixa etária, a FENOP faz levantamentos anuais, tá? Então, nós temos já por 4 anos seguidos feito tanto levantamento quantitativo quanto qualitativo. Nós temos, sim, uma mão de obra extremamente envelhecida nos portos brasileiros, porém, nós, para resolver isso, nós precisamos resolver algumas coisas na lei, porque no sistema antigo, na lei antiga, na lei anterior, a lei anterior seguia o que a OIT manda. Pela OIT 137, uma das maneiras de se controlar e adequar contingente são os programas de aposentadoria. Mas a lei atual permite que os trabalhadores, mesmo aposentados, continuem trabalhando. Então você não tem, fica uma dificuldade tremenda de você colocar gente nova, mantendo o contingente mais envelhecido, não é? Então, isto é um tema que a gente já tem diagnósticos, já temos discutido isso em vários fóruns e debatido isso. Agora, a escala eletrônica, por incrível que pareça, 2 portos do Brasil estavam atrasados com isso. 2, só 2, tá? Santos e Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, quando a gente fala de estados que devem ser vistos como de ponta de tecnologia, não é? Claro. Escala eletrônica tem portos... Nós fizemos, inclusive, o ano passado, um grande evento em Recife, da FENOP, com OGMOS, com SINDOPS, é o CONOGMO, que é o Congresso Nacional de OGMOS, e o ENAPORT, Encontro Nacional de Operações Portuárias, e os trabalhadores foram lá debater escala eletrônica o ano passado. E aí o pessoal de outros portos falou para trabalhadores aqui de Santos, olha, não entendo por que vocês são contra. Nós temos escala eletrônica há 10 anos. Claro. O sistema mais democrático e mais eficiente, mais tranquilo. Tinha trabalhador, inclusive, que fez depoimentos e disse, olha, sabe como é que funciona? Eu levanto de manhã, estou deitado ainda na minha cama, eu pego o meu celular, vejo o meu trabalho e já me escalo, tá? E ouvimos outros trabalhadores dizer, olha, eu às vezes tenho dificuldade, eu pego lá, peço para minha mulher, para meu filho, eles armam um sistema para mim. Para encerrar esse tema, Maxwell, todos os sistemas de escala eletrônica, inclusive, eles estão preparados para pessoas até que não conseguem ler direito, têm cores diferentes, têm desenhos. Então, finalmente, Santos, que já estava com a escala eletrônica funcionando, é bom deixar claro que a MP não implantou escala eletrônica em Santos. Ela fez com que todos os trabalhadores tivessem direito da escala eletrônica, porque alguns ainda resistiam, algumas lideranças sindicais. Felizmente, o Brasil inteiro hoje tem escala eletrônica. Escala à distância, a gente chama de escala web. Claro. Né? Até porque estamos em 2020. Eu quero conversar com essa audiência enorme que a gente está tendo. Aquino, vou te contar um segredo aqui. Já que você me deu um furo, vou te dar um furo também. A doutora Eliane acabou de me mandar aqui, a nossa audiência bateu recorde. A live com maior audiência do canal MLaw Academy, tá? Então estou te dando o furo de volta. Já que você me deu um furo, estou te dando um furo também. Isso é apenas resultado de quem está falando com você tem muitos anos de vida. Então, ao longo dos anos, a gente conhece mais gente. Sem dúvida. Só essa diferença. Essa diferença. Mais velho, aí tem mais gente que aparece e está ao longo da vida com a gente. Né? Eu agradeço muito aos amigos e companheiros e sempre reconheço a maneira, a deferência como o segmento me trata. Eu agradeço muito. Sem sombra de dúvida. Isso é verdade. Quando eu estava começando, eu liguei para o Aquino, falei, Aquino, quero te entrevistar. Ele foi lá com toda a paciência do mundo dele, nós fizemos o Porto e Negócio, foi realmente fantástico. Aquino, quero respeitar essa audiência enorme que a gente está tendo. Já começamos a receber uma série de perguntas. Você que está assistindo tem a oportunidade também de mandar o teu questionamento. É só escrever aqui nos comentários e aí a gente vai tentar
de todas as maneiras aqui, fazer com que o Aquino responda todas essas questões. São 19h27, a gente está chegando na metade da nossa live, então eu vou começar com os questionamentos, tá? O nosso amigo Marcelo Neri, uma fera também do setor, ele voltou no tema, né? Ele falou o seguinte: temos conhecimento de uma eventual portaria que estaria para sair e detalhar melhor as questões de ressarcimento por parte dos operadores portuários e também da devolução. Como é que está essa portaria, Aquino? Marcelo Neri é outro desses referenciais jovens que está à frente lá da FENAMAR, da Agência Marítimas, não é? Um grande parceiro. Um abraço, amigo Marcelo. A portaria está para sair. Pela informação que temos, que a Secretaria de Portos, inclusive fizemos uma videoconferência com o secretário Piloni e toda a equipe antes de ontem. O secretário Piloni também fez uma videoconferência com os presidentes das federações laborais. O secretário Piloni está conversando com todos os segmentos. Eles estão finalizando o texto da portaria. Nós estamos muito ansiosos da portaria, porém, estamos trabalhando para garantir o pagamento aos trabalhadores, independente da publicação da portaria. As informações que temos são de que os critérios de cálculo da remuneração são os valores recebidos pelos trabalhadores, né, nos 6 meses, faz-se uma média, só não vai entrar nesse cálculo valores que não são remuneratórios, por exemplo, vale transporte, vale alimentação, isto não entra no cálculo, o resto entra no cálculo, né? Também o critério de como vai distribuir esta arrecadação, como o OGMO vai cobrar isso dos operadores ou dos tomadores de serviço, e a medida provisória diz que tem que ser proporcional à demanda dos serviços. O que aparentemente vai sair na portaria, que essa proporcionalidade pode ser feita tanto em relação aos valores pagos e recebidos no mês, ou em relação à quantidade de trabalhadores escaladas e requisitadas no mês. Mas, Marcelo, a portaria, o secretário disse que está fazendo um esforço tremendo para ver se ela sai antes da data do primeiro pagamento. Nós estamos nos programando para pagar independente da portaria. Nós, eu estou dizendo, são os SINDOPs. Claro. Que é bom destacar o seguinte: na verdade, a FENOP ela é uma harmonizadora, ela é um instrumento de diálogo do segmento empresarial de operação portuária com o governo, com as outras entidades. Mas quem efetivamente executa, define as questões, são os sindicatos de empresa de operação portuária, nos portos, aqui em Santos, por exemplo, SOPESP, muito bem conduzido pelo presidente Regis, né? E os órgãos locais que são administrados sob a condução dos operadores portuários. Então, todos esses temas que são debatidos com o governo, Maxwell, todos eles são debatidos previamente com todos os sindicatos de operadores portuários no Brasil, todos. Não há nenhum tema que a FENOP leva para o governo que não seja discutido e deliberado antes com todos os operadores. E nessa fase agora de videoconferência, né, que a gente não consegue ter reunião, claro. E diante das emergências, nós temos respondido com rapidez por causa, inclusive, da facilidade da videoconferência. Já tivemos situações emergenciais de ter que requisitar uma videoconferência com 2 horas de antecedência. Você ter uma ideia, Maxwell, a medida provisória foi publicada na noite de um sábado para o domingo. Desculpe. No domingo, nós passamos o dia inteiro em videoconferências sequenciais, discutindo a medida provisória, para que a partir da segunda-feira seguinte, nós pudéssemos já implementar ações, né? Então, a nossa vida está sendo assim. Aliás, esse negócio de home office, dizem que a gente tem mais tranquilidade, eu queria saber aonde é isso, entendeu? Porque aqui não, eu estou quase apanhando da minha mulher, viu? Porque eu não consigo almoçar, não janto, tomo café, não tenho horário para entrar e para sair, porque eu não posso nem entrar nem sair, né? E você falou uma coisa, eu falo que o Instagram dá essa liberdade para nós. Nós gravamos essa semana, vai ao ar
na semana que vem, o Porto e Negócios, onde nós falamos do novo arranjo, principalmente do comércio exterior mundial. E nós estávamos em casa, né, Aquino? A gente tem que produzir, tem que fazer um programa. Quer dizer, é o novo normal que absolutamente a gente vai ter que conviver. Aquino, aliás, só um detalhe. Você, na gravação do programa que fizemos, foi um exemplo do que está sendo a nova realidade de trabalho. Você ali virou um multifuncional. Você era o produtor, você gravava, você acionou o sistema, vamos gravar, entendeu? Diferente do estúdio, sim, onde claro, você senta na bancada e tem alguém fazendo tudo, né? Verdade, exatamente isso. Deixa eu aproveitar e agradecer. Você falou da Sopesp e o Martins está acompanhando a gente aqui também. Eu, quando ganhei a medalha Brás Cubas aqui da cidade, a maior honraria da cidade, o Martins foi uma das pessoas que me entregou essa medalha. Isso eu nunca vou esquecer. Eu falei no comecinho da live aqui, quero reforçar, quero repetir, deixar meu agradecimento para você, Martins. Você é um querido, um grande amigo que eu tenho. Aqui, deixa eu falar, o Martins é sinônimo de Sopesp. Né? Exato. Então, e o Sopesp ele tem esse atributo de conseguir linkar, não é, a geração que vem trazendo as coisas, porque nós, na nossa vida, nós não podemos abandonar os legados. Né? Claro. Nenhuma instituição existe sem o legado do passado. Lógico que a gente tem que se adequando aos novos tempos, tem que se estruturando, mas reconhecendo também o legado do passado. Perfeito. Estou com mais perguntas aqui. O Jornal Portuário, o Luiz, através do Jornal Portuário, o jornalista está fazendo a seguinte pergunta: quais são as propostas da FENOP referente ao projeto piloto para a dragagem do Porto de Santos? Aquino. Bem, a FENOP ela atua nos portos de acordo com os posicionamentos de cada sindicato de empresa de operação portuária local. Então, quem define a questão local é o Sopesp. O Sopesp tem defendido e apoiado todas as iniciativas da administração portuária. É lógico, o Sopesp tem defendido, sendo possível, transferir esses serviços para a iniciativa privada, com alguma revisão de tarifa portuária, né? Porque a administração portuária recebe valor tarifário para fazer dragagem. Além disso, pela lei portuária atual, existe um programa nacional de dragagem bancado pelo governo federal. Essa questão de dragagem, Maxwell, é uma questão extremamente importante e que cada país trata de alguma forma um pouco diferente. Tem alguns países que jogam toda a responsabilidade só para a administração portuária, tem outros países que fazem um mix e criam um programa de dragagem nacional do canal, deixando para a administração portuária, basicamente, o berço de atracação. Por exemplo, nos Estados Unidos, quem faz a dragagem dos portos é o Exército e a Guarda Sim. Costeira. Existe lá um fundo só para dragagem nacional. Só que este programa federal, lá nos Estados Unidos, e como é aqui na lei do Brasil, ele é responsável pela dragagem do canal e de bacias. A dragagem dos pontos de atracação é da administração portuária. O ideal é que a gente encontre uma forma de botar a iniciativa privada mais presente nisso, para não ter esses desgastes de licitação pública, judicialização, como temos aqui. O Brasil é isso, né? O Brasil é o país da judicialização de temas. Então, nós temos que superar isso através de cada vez mais a iniciativa privada atuando. Aquino, eu sempre coloco desta maneira, e eu acho importante eu fazer esta colocação, porque eu, particularmente, eu tenho um carinho bastante grande pela estiva, haja vista que o meu melhor amigo é estivador, né? Então, a gente tem aí conflito de ideias, o que é natural, principalmente dentro do país no qual a gente vive, evidentemente, né? E eu acho que são os debates que engrandecem o nosso crescimento. E a professora Cristina Gontijo fez um questionamento que vai muito ao encontro da minha preocupação, né? Ela pergunta o seguinte: como é que os sindicatos estão lidando com a vinda da automação, né? Como você falou na questão do treinamento, a exemplo de países europeus que eu conheço, você conhece, uma série de pessoas conhecem. Há uma capacitação específica para um processo de transição, principalmente dessa mão de obra que hoje não está sendo capacitada
para operar com cada vez mais terminais automatizados aqui? Eu acho isso extremamente relevante e importante. Primeiro, muito obrigado, professora Contígio, pela pergunta. Primeira coisa que a gente precisa destacar é que há duas realidades de terminais, né? Os chamados terminais automatizados e os terminais robotizados. O Brasil avançou nos terminais automatizados, os equipamentos são automatizados, né? Os portainers, por exemplo, todos com engates automáticos, tudo. Nós não temos ainda aqui terminal robotizado de container, porque nós não temos economia de escala para isso, né? Os terminais robotizados, eles estão presentes em países que movimentam uma quantidade imensa ou que tem falta de mão de obra para atividade operacional, né? No mundo, isso já avançou muito robotizado. E se tem um país no mundo que precisa gerar posto de trabalho, é a China. E na China já tem 4 terminais robotizados. Então, esse negócio, ele não pode ficar esperando. Nós ainda não temos porque não precisamos. Agora, a automatização portuária do mundo, o Brasil está, em termos de relacionamento do trabalho com ela, está extremamente atrasado. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, baixou uma resolução, a resolução 137, em 1973, para definir a transição do modelo velho para o novo modelo portuário. O Brasil só internalizou o Brasil é signatário, ele assinou em 1973. Ele só internalizou no Brasil em 1993, 20 anos depois, com a Lei 8.630, que levou um tempão, inclusive, de briga para ser implementada, não é? Nós ainda não conseguimos implementar tudo que está nem na OIT, nem na legislação. Um dos grandes problemas é por falta de treinamento. E quem é o responsável pela falta de treinamento? É o poder público, não é esse governo, volto a dizer. É o poder público, porque as empresas portuárias e as empresas marítimas recolhem 2,5%, tá? Para o Fundo da Marinha. Na verdade, deveria ter sido criado um sistema de treinamento só portuário, mas em 93 não quiseram mexer, deixaram lá, e nós temos que resolver isso. A FENOP, juntamente com as outras entidades, e apoiada inclusive pelas federações laborais, porque isso é de interesse do trabalhador, tem um projeto de lei e defendem no governo a criação de um sistema de treinamento só portuário, que será administrado por um conselho que contém as entidades empresariais e as entidades laborais. Pra você ter uma ideia, hoje em dia, a FENOP tem vaga lá no Conselho da Marinha. As federações de trabalhadores também têm vaga no Conselho da Marinha, só que não tem direito a voto. É apenas um conselho consultivo. O sistema que está sendo proposto para ser criado, não. Todas as entidades vão ter direito a voto e vão definir os programas. No dia que nós tivermos esse sistema de treinamento portuário, que as empresas pagam e administram em conjunto com o segmento laboral, nós vamos poder recuperar esse atraso de treinamento, né? Agora, as empresas não puderam ficar esperando isso, né? Tiveram que avançar na forma de contratação, na parte do vínculo. E por quê? Porque a lei portuária atual, e não estou aqui para reclamar, ela deu plena liberdade na forma de contratação aos TUPs. E os terminais que estão dentro do porto têm que concorrer com o TUP. Então, ele também precisa avançar e melhorar na metodologia de trabalho, reduzir equipes, trabalhar de maneira mais coerente, mas com equipes que atendam critérios técnicos, como é no mundo inteiro. Então, esse é um grande desafio que temos que trabalhar para resolver juntos. E, honestamente, francamente falando, eu tenho essa percepção, principalmente pós-pandemia, eu acho que a gente tem que deixar essa polarização. Talvez eu seja um grande otimista, mas eu acho que, principalmente, o lado empresarial, ele não é inimigo do laboral, e o lado laboral não pode ser inimigo do lado empresarial. Eu acho que isso tem de andar lado a lado, principalmente para que a gente possa atender as necessidades de todos. O empresário... Para terminar isso, Max, é importante dizer uma coisa.
quando se fala dessa proposta, né, de criar um sistema de treinamento próprio portuário, né, aí fica a gente dizendo, a FENOP quer pegar esse 1 bilhão e 400 milhões e botar na conta dela. Não, o projeto de lei deixa claro que o dinheiro que está lá com o governo vai continuar lá. É um sistema que vai começar do zero, é novo. E é um sistema que vai ser administrado em conjunto, segmento empresarial, segmento laboral. Mas, infelizmente, alguns mal intencionados ficam distorcendo e dizendo inverdades sobre isso. Claro, e é importante, eu acho, a gente esclarecer e dar espaço, evidentemente, para todos, como eu disse, né, e o que eu estava pontuando, é que no mundo atual e nos dias que a gente tem vivenciado hoje, francamente falando, eu quero crer que a gente tem que atender todos os princípios. É óbvio que o empresário visa o lucro, e ele sempre vai visar o lucro. E o empregado, ele tem que atender, evidentemente, às suas necessidades em virtude de leis que sejam cabíveis para que a gente tenha o fomento do emprego dentro do nosso país. Vem uma pergunta importante do jornalista Jorge Fernandes. Jorge Fernandes, estivador. Ele pergunta o seguinte, como é que fica a situação do estivador que for inapto no exame médico? Ele vai direto para o INSS ou ele receberá a indenização? Eu acredito que ele deve estar falando da MP, da MP 945, não é isso? Isso, que a gente falou no início do programa, da live, perdão. Vamos lá. Existem dois sistemas de afastamento, dois grandes grupos de afastamento que têm remuneração garantida segundo a MP. O primeiro são todos trabalhadores acima de 60 anos, mas que não recebam ainda benefício previdenciário, e o outro são os trabalhadores que tenham alguma doença pré-existente, que fazem parte do grupo de risco. Esses trabalhadores afastados, inclusive os órgãos do Brasil inteiro, já de maneira antecipatória, baseado no histórico de saúde desses trabalhadores, afastaram, esses trabalhadores todos terão garantia de renda, desde que também não recebam previdência do INSS. Tá ok? Perfeito. Eu vou emendar as duas perguntas, né? A Milena está fazendo um questionamento se o futuro dos portos passa pela inovação tecnológica, esse é o primeiro questionamento. E aí eu quero te fazer um questionamento que está alinhado, isso eu estava aqui pensando quando nós falamos do Tércio, né, que vem também dessa audiência. Se os planos, principalmente da atual presidência da SPA, né, do Miral, evidentemente falando, já que ele foi homologado no cargo pelo Ministério da Infraestrutura, estão alinhados com os projetos da FENOP. Bem, primeiro dar boas-vindas, né, à posição do Fernando agora na presidência, ele já estava lá na diretoria financeira, o que depender do setor empresarial, das entidades, contará sempre com apoio e um diálogo aberto e franco, ele tem esta característica de diálogo, inclusive já fez, por exemplo, diálogo de flexibilização com o SOPESP, um trabalho do SOPESP na questão de operação de cais público, então ele está sendo muito proativo nessa questão e, portanto, como ele é já do time, ele já estava na equipe, o que se imagina é que vai continuar com o mesmo trabalho. A questão da automação, que foi dito aí, é bom a gente ter uma noção clara, Maxwell. Porto tem que se adaptar a navio. Não é navio que se adapta a porto. Os navios, na história da civilização humana, os modelos de embarcação, a história das embarcações é que fazem a história dos países, das nações, das trocas comerciais e dos portos. Porto que não se adaptar ao navio, ele está fora. Tá? E em especial nesse momento, já de algum tempo que está acontecendo, com a verticalização dos armadores. Hoje, alguns poucos armadores dominam praticamente a frota mundial, por exemplo, de containers. Sim. E esses armadores estão também assumindo controle de terminais portuários. Então, não há uma opção de você dizer, vou me adaptar, ou eu não gosto muito desse jeito aqui de trabalho desse armador. Se você não quiser gostar, ele vai procurar outro lugar, ele vai montar o terminal dele. Inclusive aqui no Brasil, que hoje é muito fácil você implantar um TUP. Você não precisa de nada. Você tendo um terreno na beira d'água, você implanta o seu terminal. Então, o grande desafio dos portos brasileiros é ter a agilidade
na modernização da sua estrutura, na modernização da tecnologia, entender que o porto é um elo da cadeia, ele não é um elemento que se encerra em si mesmo. Esse negócio de que o porto ele se basta, isso não existe mais. Os portos do mundo estão buscando o mercado lá fora. Se você vai na Europa, os portos compram terrenos distante da região portuária para montar plataformas logísticas, para conquistar mercado, para receber carga, para distribuir carga. Porto no mundo não fica mais pensando só na área portuária, só no espaço físico. Esse negócio de limite de área de porto organizado, isso é uma ilusão. O porto, a administração portuária e todos os que estão no chamado complexo portuário, e quando eu digo todos, é todos, setor empresarial, é trabalhadores, todos têm que entender que nós temos que ter absoluta competitividade para garantir carga, porque senão vai embora. Né? Indiscutivelmente. E o Porto de Santos não pode ficar achando que ele eu sou o maior porto do hemisfério sul e vou continuar sendo. Não vai, não. A história do Brasil mostra portos que dominaram a logística do país e que hoje praticamente não existem. Manda pesquisar a história do Porto de Antonina, no Paraná, para ver quem era o Porto de Antonina e o que é hoje. Ele está ressurgindo, mas é um porto hoje pequeno. Né? Então, nós moramos aqui em Santos, e todos os outros portos do país têm que ter essa visão de competitividade. Eu me lembro, em meados de 2010, se não me falha a memória, eu tive a oportunidade de fazer, acho que foi a minha primeira visita no porto de Rotterdam, e lá eles já não faziam armazenamento em zona primária, né? Então isso já é uma grande diferença, principalmente para o modelo que a gente está aqui, focando exclusivamente em movimentação, agilidade de movimentação em zona primária. O quanto mais ágil é em zona primária, melhor é, porque esse era o foco lá em meados de 2010 e 2011. Mais recentemente, Aquino, eu entrevistei o Arthur Lira, que é presidente da IPL, da Empresa de Planejamento e Logística. Ele concebeu uma entrevista para mim direto de Brasília, e ele falou exatamente o que você acabou de pontuar, que o governo federal está dando a oportunidade, principalmente para todos os portos do Brasil, se tornarem competitivos. E eu acho que acende, sim, uma luz para o Porto de Santos, apesar da gente ser o maior porto da América Latina, mas evidentemente que novos arranjos logísticos mundiais estão sendo feitos, e principalmente a gente sabe que o norte e o nordeste do país tem muito mais proximidade com a Europa e com os Estados Unidos do que necessariamente o Porto de Santos. Então eu acho que a gente está com uma luz amarela evidentemente acesa, e a gente precisa ter a preocupação de modernização, capacitação e geração de empregos, principalmente dentro do Porto de Santos e na nossa região. Agora, para isso, Maxwell, é muito importante que os formadores de opinião e as autoridades das regiões portuárias, nós estamos aqui em Santos, mas em outros portos, em outras regiões, essas autoridades e formadores de opinião precisam se unir para defender e lutar por seus sistemas portuários. Este é o nosso negócio aqui da região, e nós não podemos subestimar a importância e a competitividade de outros portos que estão crescendo e que estão levando cargas de Santos. Exatamente. Está vindo uma série de perguntas aqui, não quero até te pedir desculpa, eu estou olhando para o lado aqui em função de inúmeras perguntas que estão chegando, não para de chegar pergunta. Já estão perguntando novamente em relação ao quanto tem no fundo, o Aquino já respondeu, mais de 1 bilhão. É importante, eu vi aqui uma pergunta dizendo, como é que vão usar o fundo para pagar os trabalhadores agora da MP, se não há emenda hoje lá no parlamento sobre isto. Nós estamos aguardando o sorteio do relator. Na verdade, pelo rito sumário, o Congresso estabeleceu um rito sumário para a votação das medidas provisórias envolvidas com a pandemia, mas o Congresso não está conseguindo cumprir o rito. Essa medida provisória, pelo rito sumário, já deveria ter sido encerrada a votação no dia 25. Eles não cumpriram. Nós estamos esperando a definição do relator e aí apresenta-se essa proposta ao relator, porque o relator ele pode utilizar as emendas já apresentadas, como ele pode gerar emendas dele mesmo. Sem sombra de dúvida. Aquino, eu quero agora te fazer esses dois questionamentos. Primeiro, qual é a tua percepção
em relação ao atual governo, né, o governo federal, como é que está a acessibilidade, principalmente para o setor portuário de um modo geral. Eu sei que você tem interlocução não só com o governo federal, mas com uma série de personalidades e atores do setor. Perdão, a gente está falando isso tanto do lado laboral quanto empresarial, e eu preciso te fazer esse questionamento também, porque é o que pauta muitas das lives que a gente vem acompanhando. Qual é a tua visão de novo normal para pós-Covid-19? Bem, primeiro, pegar a primeira parte que você falou sobre o governo atual. Nós temos que reconhecer que este, talvez, na história recente aqui do Brasil, é o primeiro governo que reconheceu que questão de infraestrutura não é questão de governo, é questão de Estado. Há uma grande diferença entre analisar um tema como tema de governo ou tema de Estado. Os governos que analisam os temas como tema apenas de governo, eles mudam tudo, mudam quem está tocando as coisas, criam novos programas, mudam de nome programa, faz novo planejamento e tal. Esse governo não. Esse governo tratou infraestrutura como questão de Estado. E por que eu digo isso? Porque este governo pegou toda a equipe que estava no governo Temer tocando a área de infraestrutura na PPI, lá na Casa Civil, e botou na área de infraestrutura. O ministro Tarcísio, ele era o responsável pela PPI, que era o Programa de Parcerias, né, lá de investimentos. E aí o ministro Tarcísio deu andamento a tudo que estava sendo feito no anterior. Nós não perdemos tempo, nós não ficamos querendo aqui mudar nome de programa. O ministro Tarcísio deu andamento e pegou as pessoas que trabalhavam com ele lá e distribuiu em outros setores. Então é por isso que a área de infraestrutura tem sido reconhecida como um dos grandes elementos chaves deste governo. Tá? Agora, o que é que vai acontecer depois desta pandemia? Né? O que é o novo normal que todo mundo fala para o setor portuário? O que é o novo normal? Eu gostaria de ter uma bola de cristal para saber de tudo. Porém, exercício de futurologia aqui, não temos o que fazer. Alguns temas estão colocados na mesa. Né? Eu já ouvi de alguns especialistas dizer o seguinte, olha, a humanidade, todas as vezes que passou por uma situação de guerra, e nós estamos vivendo coisas e situações que têm muito a ver com guerra, né? Toda vez que a humanidade passou por esses momentos, quando ela saiu desses momentos, todas as questões, os pilares que sustentavam as relações humanas, as relações governamentais, as relações institucionais, as relações comerciais, tudo isso foi colocado em xeque e foi rediscutido, né? Então, hoje, a gente percebe que esses pilares já estão sendo discutidos. Por exemplo, já se discute assim, olha, peraí, será que estava adequado o modelo comercial, o modelo industrial que o mundo usava de ter um almoxarifado único? Porque, na verdade, a China era o almoxarifado do mundo. Né? Exatamente. Da mesma forma que uma indústria, né, tem lá um almoxarifado, né? A China era o almoxarifado do mundo. E agora está se percebendo, opa, peraí, nós colocamos não é bem assim. Tudo, a produção e a distribuição, num local só. Na hora que deu um problema nesse local, a consequência foi imediata em tudo. Então, já se começa a discutir o seguinte, olha, você vê que tem programas no Japão de incentivos para repatriação industrial. Estados Unidos já está desenvolvendo um grupo para estudar estrategicamente essas questões. Não é? Então, esta realidade de troca desse conceito de globalização vai ser rediscutido. Também vai se rediscutir os modelos de relações intergovernamentais. Né? Será que o modelo ONU, OMS, essas instituições que foram criadas após a Segunda Guerra Mundial, será que eles ainda estão funcionando dentro daquela realidade? Será que isso não precisa ser rediscutido? Não é? Isso vai gerar a discussão essa macro discussão vai gerar discussões
nacionais, locais, vai chegar na nossa empresa, no nosso dia a dia, e tudo Sem isso dúvida. vai ter reflexo, né, naquela questão de, peraí, não é mais, será que não é melhor a gente voltar a ter algumas unidades fabris competitivas no Brasil? O Brasil, tem muita gente jovem aí que não sabe, mas nós já tivemos um parque industrial competitivo, né? Deixa eu te pedir um favor, Aquino, preciso te pedir esse favor. Isso é pauta do meu programa da próxima terça-feira com você. Vou encapsular isso. Tá bom, não vou avançar mais isso, não. Nós estamos chegando no final da nossa live. Tá isso daí eu tenho que trazer com exclusividade para o Porto e Negócios da próxima terça-feira. Esse novo modelo no qual você pontua, o pessoal que quer acompanhar na próxima terça-feira, nós falamos no Porto e Negócios. O sangue italiano aqui não... Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas eu, com a liberdade que eu tenho com você, evidentemente, eu posso e me sinto na condição de fazer. Aqui, a gente está chegando ao final da nossa live, a gente tem mais um minuto somente, o Instagram rompe. Eu quero muito te agradecer a tua participação, inúmeras pessoas aqui presentes na live. Eu tinha plena certeza que ia polarizar, evidentemente. A gente sabe disso, porque os temas são polêmicos, a gente precisa tratar desses temas, e eu acho que esse é o compromisso da MLaw Academy, é trazer esses executivos, trazer a visão de todos os lados, principalmente é o meu compromisso, para que a gente possa elucidar a sociedade, para que a gente possa também, cada vez mais, crescer. Meu amigo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Maxwell, obrigado, Martins, Marcelo, os outros que estão aí, todos os que nos acompanharam, não deu para falar dos nomes de todos, estamos à disposição. É lógico que nenhum tema desse consegue agradar todo mundo, óbvio, né? O que nós temos é que discutir com respeito e cada um entender a posição do outro. É isso que nós precisamos, é assim que a sociedade se desenvolve. Sem sombra de dúvida. Aquino, obrigado pela agenda, pela disponibilidade, e nós vamos continuar com esta programação fantástica de lives capitaneadas aí pela MLaw Academy. Vou terminar só mandando um beijinho para Márcia, minha esposa, para